Incline a sua cabeça, feche os teus olhos. Senhor, conceda a nós entendimento, Pai. Como também discernimento espiritual para que possamos compreender tudo aquilo que o Senhor quer nos passar. Que cada uma dessas vidas que aqui se fazem presentes, sejam por Ti mais e mais honradas através da direção da Tua palavra. E quem crê, diga que assim seja. Amém? Provérbios 8, versículo 22. Olha o que declara. O Senhor me possuía no início da sua o quê? Hein? Acompanham aí. O Senhor me possuía no início da sua o quê? Obra. Antes das suas obras mais o quê? Antigas. Versículo 23. Foi estabelecida desde a eternidade, desde o princípio e antes do começo do quê? Da terra. Versículo 24. Nasci antes de haver o quê? Abismos, quando ainda não havia fontes carregadas de quê? De águas. Versículo 25. Antes que os montes fossem firmados e antes de haver colinas, eu o quê? Nasci. Quem é essa? Hein? Qual é o nome? Sabedoria. É de grande importância que cada um de nós, através do Espírito Santo, venhamos exercer em cada atitude nossa sabedoria. Venhamos colocar em prática em cada projeto nosso sabedoria. Porque antes de tudo, querido, antes de quê? De tudo. Antes de tudo, a sabedoria, ela já existia. E muitas são as pessoas que falham, erram e vivem uma vida sendo lesadas, atingidas todos os dias. Porque o que é primordial, o que é essencial na vida do ser humano, talvez para essas muitas pessoas, ela não exerça, como também não possua. Porque, para que você venha se destacar em todas as coisas, e alcançar a felicidade financeira, familiar, saúde, espiritual, cada área e aspecto da sua vida. Em primeiro lugar, antes da sabedoria, coloca aquela palavra que eu pedi para você ajeitar para mim, Samuel. Antes da sabedoria, você precisa de quê? Coloca aí, por gentileza. Hein? Qual é o nome? Qual é o nome? Veja que Deus, ele teve um propósito na criação. Teve ou não teve? Cada versículo que nós lemos tinha um propósito. Tinha um propósito ali. Você saiu da sua casa hoje tendo um propósito dentro do seu ser. Quem veio com um propósito? E qual é esse propósito que você trouxe? Orar pela sua família, concordar com os irmãos aqui presentes em favor de algo que você deseja se apossar do mesmo. Sem propósito ninguém chega a lugar nenhum.
Quem concorda comigo? Se a pessoa ela não tiver um propósito, ela não chega a lugar nenhum, querido. Mas do que adianta, pense comigo, você ter tantos propósitos, se não tiver, qual a segunda palavra? Coloquem aí. Se você não tiver o quê? Sabedoria. Porque tem muitos que falam, pastor, estou com aquele propósito, agora vai, o negócio vai andar, estava meio amarrado, mas agora vai o quê? Agora vai o quê? Agora vai andar, eu tenho aquele propósito, eu tenho aquele objetivo, eu tenho aquela obra lá em casa para realizar, eu tenho aquele propósito lá no trabalho para realizar. Mas você precisa unir o propósito junto com o quê? Com a sabedoria. E a sabedoria ela vem de quem? Do Espírito Santo. Porque dentre os frutos do Espírito Santo, exemplo, paz, amor, bondade, longanimidade, mansidão, dentre todos os frutos do Espírito Santo, um faz você se destacar em todos os aspectos e sentidos da sua vida. E se chama o quê? Sabedoria. Quando você é uma mulher sábia, você edifica a sua o quê? Mas quando a tolice predomina, com as próprias mãos você faz o quê? Derruba, destrói. Quando você tem sabedoria no seu trabalho, você se sobressai entre os demais, porque a sua vida, ela está cheia do Espírito de quem? De Deus. Se no passado, na lei, muitos se destacaram, a exemplo de Davi, a exemplo de Sadraque, Mesaque e Abidnego, na fornalha de fogo ardente, se no passado eles se destacaram, porque eram homens cheios do Espírito Santo, imagine nos dias atuais, na graça, você sendo uma pessoa que tem a ciência de que Cristo é com você no seu dia a dia, no seu caminhar, que nessa terra você é uma representante, um representante do Senhor. Imagine você tendo a ciência, você que nos assiste, que o Espírito Santo, ele reina dentro de você e ele traz um fruto tão precioso, que faz você se evoluir em tudo aquilo que você colocar a planta dos seus pés, como também você colocar em suas mãos. Quando você tem sabedoria, querido, você se destaca em tudo. Diga glória a Deus. Você se destaca em tudo. Na sua casa, você que se encontra aqui, que talvez passa por situações difíceis. Pastor, é o meu filho que se encontra nas drogas, é o meu marido que se encontra no alcoolismo, é uma situação tão desagradável, mas você tem sabedoria para não ser uma mulher e nem muito menos um homem desequilibrado. Porque no comer daquele jovem, no comer daquele marido, tudo que você faz, no tratar da sua casa, você tem sabedoria para se lidar naquele ambiente. Você tem sabedoria. É como uma senhora que ela todas as vezes chegava em casa da igreja, e quando ela chegava, já era de costume o marido chegar atrás. Enquanto ela vinha da igreja, o marido vinha do bar. Olha a luta, olha a guerra, querido.
Enquanto ela vinha com a Bíblia na mão, o marido vinha pela rua, ó, trocando o quê? Trocando as pernas. Mas chegou um ponto que aquilo que ela fazia antes, ela passou a não fazer mais. Porque ela vinha da igreja, o marido vinha do bar, mas quando os dois ali se encontravam naquele mesmo ambiente, era uma conturbação. E um dia ela pensou, eu preciso ter propósito, mas eu também preciso ter o quê? Sabedoria. Diga glória a Deus. Então, quando o marido chegava, ela pegava o marido, vem cá meu amor. Ela dava um banho nele, ah pastor, vou dar banho em cachaceiro. O cara está gastando tudo no bar, eu vou cuidar dele, não vou cuidar não pastor. Eu estou cansado, eu vou sair de quê? De casa. Mas ela pegava ele, ela dava um banho nele, ela cuidava dele. Fazia um café forte, dava para ele. Aí ele sentado lá, ele começava a analisar, o que está acontecendo com essa mulher? Era uma guerra, era uma tribulação. Me batia até com a Bíblia. E chegou um ponto que ele, observando aquelas atitudes sábias, porque ela tinha propósito, mas também tinha o quê? Sabedoria. Acompanham aí. Chegou um momento que ela, levantando domingo de manhã para ir na igreja, ele virou para ela e disse, você vai aonde? Ela, eu estou indo para a igreja. Está indo para a igreja? Espera aí que eu vou contigo. Amém? Amém? E ficou firme com ela. Porque em primeiro lugar, ela não buscou a mudança dele. Ela buscou a própria mudança. Tem pessoas que querem ver a mudança na vida dos outros. Mas talvez ela não tenha sabedoria, e ele também não tem sabedoria para buscar a própria mudança. Condena todo mundo. Todo mundo é errado. Todo mundo não presta. Mas a própria sabedoria é algo que se encontra tão distante. Porque talvez tenha o Espírito Santo, mas não sabe usar desse fruto que possui. E o fruto está aí. Amém? O que Deus Ele quer é que façamos uso do mesmo. Diga glória a Deus. Porque você está aqui. E eu creio que todos vieram com um propósito. Quem veio trazendo um propósito? Um propósito para a sua casa, um propósito para a sua saúde. Mas use da sabedoria, querido. Porque antes de tudo, ela já reinava. Diga glória a Deus. Ela já acompanhava o Deus Todo-Poderoso nas obras feitas e criadas pelas suas mãos. Diga glória a Deus. E é isso que nós precisamos sempre pensar. Nós estamos em um mês que daqui a alguns dias será a festa que sempre se comemora todos os anos, que é a festa da carne. Pastor, eu tenho um costume de sair, eu tinha, né? Agora eu não tenho mais não, mas eu gostava de um bloco. Mas agora você tem o Espírito Santo. Como é que você consegue sair dessa questão e viver uma vida diferente? Crendo na força e na capacidade que Ele te dá para que você venha resistir tudo aquilo que obviamente o diabo ele deseja que você faça. Mas com o Espírito Santo você se diferencia. Você tem forças. Amém? Você tem capacidade. Diga glória a Deus. Porque a força que você precisa não vem do quê?
do quê? Da carne, do braço. A força que você precisa para que você possa se destacar em tudo vem de quem? Vem de Deus. Então se afasta de tudo aquilo que obviamente quer te levar para uma vida que você sabe que não vai trazer aproveitamento algum para você. Tenha propósito, mas também tenha o quê? Sabedoria. É como uma senhora, posso contar? Posso, querido? Em época de carnaval, e quase início de carnaval, ela chegou para o pastor, ela falou: pastor, todo ano passo um bloco lá na rua da minha casa, e é nesse bloco que eu vou, pastor. Mas o Senhor sabe que eu me batizei, estou firme na igreja, e agora eu estou crendo em Deus, eu creio no poder de Deus, mas amanhã vai ter o bloco. Aí ela virou para o pastor e falou: mas eu vou tacar fogo no diabo, pastor. Eu não aceito não. Unge a minha mão aí, pastor. Aí o pastor foi lá, ungiu a mão dela. Aí ela falou: pastor, tem pouco azeite, unge mais. Porque esse ano eu não saio, eu vou abrir a minha janela, eu vou tacar fogo no diabo. Esse ano eu não vou sair. Aí o pastor ungiu a ela: não, mas tem pouco, bota mais, pastor. E ungiu mais a mão dela. Ela foi para casa. 19 horas. Lá no início da rua, o barulho. Aí ela foi para a janela, com a mão cheia de quê? Cheia de quê? Cheia de óleo. Ela falou: hoje eu vou tacar fogo no diabo, eu não aceito. Eu estou firme na igreja. E o bloco começou a vir, ela abriu a janela. E ela vai queimando, vai queimando. Meu Deus, eu não aceito. E ela começou a mexer o pezinho. Vai queimando, vai queimando. Abriu a porta de casa. E ela foi que foi bonito. Adiantou o azeite na mão? Adiantou queimar? Quem que saiu queimada? Foi quem? Foi ela, querido. Porque não teve o quê? Não teve o quê? Sabedoria. Naquele embalo, naquele som do surdo, do e ela vai queimando, vai queimando. E vai queimando, vai queimando, vai queimando. E ela foi com força. Porque não teve o quê? Sabedoria. Então una uma coisa com a outra. Tenha propósito, querido. Mas também tenha o quê? É o dom que o Espírito Santo te concedeu. Faça uso dele. Amém? Todos os dias no seu levantar, diga: Espírito Santo, me ensina a fazer uso desse fruto que há em mim. A sabedoria. Me ensine, Espírito Santo. Eu tenho propósitos para a minha vida, cada área e sentido, mas eu preciso saber fazer uso desse dom que o Senhor me concedeu. Amém? Você precisa, querido. Diga glória a Deus. E o Espírito Santo, ele vai te capacitar cada dia para que isso aconteça. Diga glória a Deus.